noite abençoada. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu vou convidá-los para abrir a palavra em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. Quem não trouxe, quiser acompanhar conosco no guarda-chuva. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou, e a sua doutrina, porquanto os ensinava tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Não desprezando a oração do pastor e dos irmãos, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amado, estamos na sua presença, Senhor. Que a sua palavra toque o coração dos cativos, liberte-os, toque os enfermos, cure-os, traga esperança, traga força ao cansado, liberte, Senhor. Abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que ouça a sua voz. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Fica conosco, Pai. Amém. Pode se assentar na palavra do Senhor. Hoje, nessa próxima meia hora, vamos falar de construção civil e espiritual. Vamos falar de projetos. O nosso projeto, pastor, vai ser grande. E a nossa edificação vai ser grande. Uma pena que o irmão Juliano não está aqui, que é um engenheiro civil. Nós temos o irmão Valdo, que é consultor, não está errado. Então, se eu falar alguma bobagem, pode me corrigir. Nessa palavra, ela fala muito sobre uma construção, construir sua casa. A nossa campanha fala igreja de joelhos, família. Uma família hoje, ela quer se compor primeiramente através de um lar. Um lar, uma casa. E como está a sua casa hoje? Sua casa está arrumada? Sua casa está limpa? Está em pé? Então, uma mensagem, um título para essa pregação seria o cristão na rocha e o cristão na areia. O que é o cristão na rocha? Hoje, alguém aqui já participou de uma construção fora normal? Do início ao fim de uma obra? Então, o irmão Carlos tem uma certa experiência com isso que eu vou falar. Hoje, para você edificar, para você construir, você precisa de 4 pilares. Que são eles: o alicerce, a edificação, a construção, a cobertura, o telhado e o acabamento. Então, esses 4 pilares são os necessários. Nós vamos falar deles invertendo a ordem. Vamos começar pelo acabamento. O acabamento nada mais é que aquela fachada, uma fachada bonita, aquela presença que a gente coloca na nossa casa. E eu acredito que, assim como eu, vários têm aquele tempinho reservado para dar uma limpada na frente da casa, principalmente no final de ano. No final de ano você pega aquela limpeza geral, faz aquela pintura, quando sobra o dinheiro faz uma reforma, deixa lindo, maravilhoso. Mas é necessário? Então, eu acredito que visualmente, assim, para deixar bonitinho, é muito necessário. Mas como é que está o resto da sua casa? Hoje mesmo eu estava vendo minha casa lá precisando fazer algumas coisas. Não é nada na fachada. E a vida espiritual da gente é a mesma coisa.
precisa dar uma olhada um pouco mais lá dentro. E nessa parte da fachada, do acabamento, eu coloco o cristão na areia. O cristão na areia, ele é aquele que vem para a igreja, que você vê ele, dobra o joelho ali, ora, deita e faz sair fumaça, fogo e tudo mais. Ora em línguas. Eu disse, não, esse é um homem de Deus. Mas, tem certeza? Será que ele não está fazendo só o ego? Aquele primeiro que chega, já dobra o joelho ali, ora, vai ter uma celebração lá, vamos estar presente. Ele é o primeiro a chegar. Mas, deixa a educação dele. Como sempre. Então, eu prefiro dizer assim que esse cristão ele age pela vaidade e se assemelha muito ao cristão na areia. Aí nós temos o telhado, a cobertura. Qual que é a finalidade de uma cobertura? Nos proteger da chuva, do sol, sereno e demais coisas. Mas e a cobertura espiritual? A gente tem um pastor aqui que ora muito por nós todos. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pelas vidas dos irmãos que sempre estão orando por nós. E essa cobertura espiritual, ela faz uma diferença na tua vida. Só que aí nós vamos para outra parte. A edificação, a construção. Levantar as paredes. E essa finalidade de levantar as paredes é nos proteger do vento, nos proteger de ameaças de fora e nos guardar. Mas também é edificar e segurar o teto, segurar a nossa cobertura. Então, quando você vem à igreja, irmãos, e ora, você faz uma rede com os demais irmãos, um orando pelo outro, é um edificando o outro. Glória a Deus. É um dando fortalecimento para a cobertura do outro. E hoje é muito fácil, muito cômodo. A gente tem o WhatsApp, a gente pode fazer já temos um grupo da igreja, um está orando por outro, se precisou, a gente está sempre disposto, mas devemos fazer a nossa parte. De uma parede que ela apresenta rachaduras, ela apresenta trincas, é uma parede que está comprometida. E essas trincas e rachaduras são as brechas na nossa vida espiritual. Se você abre essas brechas, a tua edificação está comprometida. O teu telhado pode cair, e tudo isso pode ir por água abaixo. Mas o principal de tudo numa construção, agora o irmão Valdo, o irmão Carlos Farinha, é o alicerce. O alicerce você não vê. Esse alicerce é abaixo da terra. Custa mais caro, é mais sofrido, mas é o principal da obra. E como deve ser esse alicerce? Um tempo atrás, eu cursei um pouco de engenharia e aprendi que o alicerce, você precisa fazer metade do que você vai fazer para cima, você tem que estar para baixo, pelo menos. Ou seja, se você vai levantar uma casa com 3 metros de altura, você vai precisar de 1,5 metro de profundidade para poder fazer a fundação. E o que é a fundação? O próprio nome já diz, fundamento, fundamental. Isso o que na nossa vida espiritual tem muito a ver. A vida do cristão, o que é fundamental na vida do cristão? Ouvir, ler e viver a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você está nesse fundamento, você está aumentando o seu alicerce, fortalecendo o seu alicerce. É como aquelas casinhas construídas só com um ferrinho para cima. Toda vez que você está orando, vivendo a palavra de Deus, você está fortalecendo aquele pilar. E isso é
o mais importante na tua obra, na tua vida espiritual. Então, tem uma outra coisa. Hoje, para você construir, você precisa de um lugar, de um terreno. E qual que é o terreno mais apropriado para isso? Tem alguns estudos de agora, recentes, eles estão tentando fazer com que o terreno arenoso seja um terreno apto, principalmente os árabes lá, que querem construir palácios e tudo mais na areia. Quem aqui já ouviu falar da Torre de Pisa, na Itália? É uma torre torta. Pisa, calma. Pisa, depois. A Torre de Pisa é uma torre torta. Isso ela tem, é chamado na engenharia de recalque, erro de cálculo. Essa torre, e aqui quem já foi para a praia e observou os edifícios, os mais antigos principalmente, eles são tortos, porque o terreno é arenoso. Ele tende a entortar. E a vida do cristão construído na areia, ele pode até durar um pouquinho, mas ele vai entortar. E, assim, entortou, não tem outra coisa para fazer. Você tem que pôr no chão e reconstruir. Então, sobra só um terreno ótimo. Nós temos o terreno lamacento também, os banhados. Dá para construir? Dá. Se você aterrar, você tirar cascalho, terra de outra parte e aterrar, dá para você construir. Vai ficar bom? Não. Mas dá para. É um pouco melhor que a areia. Mas o terreno rochoso é o terreno perfeito para construção. Mas, convenhamos, construir na rocha não é fácil. Você vai ter que escavar, cavocar fundo. Se você encontrar lama, se você encontrar um veio d'água, vai gerar lama. Você vai ter problemas, você vai ter que drenar, tirar a infiltração. Vai dar trabalho bastante. Na vida espiritual, mesma coisa. Você vai ter que tirar todo aquele entulho, todo aquele lixo do mundo aos poucos. Vai tirando, até você ter uma vala funda que você possa fazer a tua fundação. E essa fundação, ela vem de algumas maneiras. Orando em secreto, como a própria Bíblia diz, você orando nas madrugadas, jejuando, tudo oculto aos olhos dos homens, fazendo boas obras oculto aos olhos dos homens. E isso, para o cristão de hoje, ele não é muito fácil, porque isso não dá curtida no Facebook, não dá seguidor no Instagram, ele não vai promover a tua vaidade, o teu ego. Então, a gente não tem visto isso ultimamente. E os demais que vem acontecendo ultimamente, é que nós vemos muito cristão na areia. Muito cristão de fachada. Aí vem a tormenta, vem as provas, as lutas, ele não tem alicerce, pois bom. Aí você vê o cristão na rocha, vem as tormentas, a casinha está lá em pé. Por isso que eu vou sempre falar, não é fácil, mas construa a sua casa na rocha. Glória a Deus. É difícil, é pesado, é sacrificoso, mas vale muito a pena. Agora vamos entender um pouco mais o significado dessas palavras de Jesus. Eu vou pedir para a diaconisa Josi colocar para nós Lucas capítulo 6, versículo 48. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. É semelhante ao homem
que edificou a sua casa, e cavou, abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Essas palavras, elas refletem exatamente o que é a vida do cristão. A vida do cristão, a vida cristã, quando você ouve e pratica, você edifica cada vez mais sobre a rocha. E você não se abala. Por que você não se abala? Porque o teu alicerce, a tua fundação está em boas mãos. Está forte, solidificada. Agora, recentemente, 15 dias atrás, quem acompanhou aqui o noticiário, viu aquelas enchentes em São Paulo, no interior. Foi bem triste. Eu acompanhei algumas reportagens e eu notei algumas pessoas que você via nitidamente que eram cristãs. Elas estavam perdendo tudo, mas estavam com a certeza de que Deus iria reconstruir novamente. Estavam firmes, estavam sobre a rocha. Glória a Deus. Em contrapartida, eu vi algumas outras noticiários, entrevista com moradores desesperados, perderam tudo e tal. E eu, assim, entendo, compreendo e me sinto mal por eles. Você via o total desespero na fala, na forma de se comportar na frente da câmera, e você via ali a diferença nítida dos anteriores que eu mencionei, cristãos e aqueles ímpios. O cristão estava triste, perdeu tudo, assim como o ímpio, mas estava ciente que Deus ia reerguê-lo. Isso me levou a uma palavra lá em Jó, capítulo 2, versículo 10. Você vai começar a colocar para nós. Glória a Deus. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó, ele aceitou tudo o que foi bom e o que foi ruim. E aí você me pergunta, mas ser cristão é viver na bênção? Ter só alegrias? Nós vemos hoje muitos ímpios, pessoas totalmente mundanas, prosperando sem enfrentar dificuldade, passando como se não tivesse nada. Isso vai durar para sempre? Não. A tempestade vem para ambos. Como eu mencionei esse ocorrido lá em São Paulo, tanto os ímpios quanto os cristãos, eles sofreram as mesmas consequências. A diferença foi a fé. E hoje, todas as palavras, evidentemente, do missionário Juscelino na abertura do culto, os louvores do pastor, a palavra dos dízimos e ofertas, todas elas falaram sobre fé. Glória a Deus. Confiança em Deus. Aleluia. Se nós confiarmos, como o próprio Jesus falou, se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, movemos o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então, você terá dias bons e terá dias ruins. Mas João, mais uma vez, não sendo chato, coloca João 16:33 para nós. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai maravilhoso, Senhor, Pai conhecido. Aleluia. Toda glória, toda para ti, Senhor. 16:33. 3. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai enfrentar, como eu falei, a tempestade. Você vai enfrentar os ventos.
você vai enfrentar as lutas, as provas. Mas se você está em Deus, se você está crendo nas palavras de Jesus, você está solidificado sobre a rocha. Glória a Deus. Então teve bom ânimo. Com Ele tudo é possível. No louvor, agora há pouco, o pastor falava, nada é impossível ao nosso Deus. Exatamente, nada é impossível. Tende bom ânimo. Você terá dias bons, dias maus, então aproveite ambos. Os dias maus vão te trazer aprendizado, ensinamento, para onde você ir, para onde você não ir, quando você ir, como você ir, aonde você parar, até onde você pode ir. Então, aproveite. Dias maus, eles também ensinam. E os dias bons, aproveite. Aproveite os sorrisos, as gargalhadas. Aproveite para ver o pôr do sol, o nascer do sol. Sei que está nascendo meio cedo, mas aproveite, é bonito. Aproveite o calor. Não gosto muito, mas faz parte. Aproveite o frio. Eu gosto. O frio eu gosto bastante. Eu sei que a gente também tem que entender que tem muitas pessoas necessitadas. Mas aproveite. Dias bons e dias ruins não vão durar para sempre. Você vai ter dias bons. Você vai ter dias que você vai amar ficar em casa. Tem dias que você vai amar sair de casa. Então aproveite. Esteja em oração. Esteja alicerçando cada dia mais a sua casa sobre a rocha. A sua casa, a sua vida espiritual, ela vai muito longe. Ela vai ter um disparado, um crescimento, se você seguir essas pequenas palavras que Jesus falou. Você tem sempre um motivo para levantar cedo e seguir o caminho. E agora eu quero deixar uma palavra, uma mensagem até bem forte e a certo ponto vão entender contraditório. Eu escutei essa palavra, essa mensagem há bastante tempo atrás, uns 2, 3 anos, e ela diz assim: você vai aprender uma coisa com o diabo que nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum levita, nenhum servo de Deus vai te ensinar. Aí você estala os olhos, aprender com o diabo. Sim. Todos aqui sabem qual que é o final do diabo, certo? Jesus vai voltar, como um pano, vai levar os seus com ele, e o diabo vai ser condenado ao fogo eterno. Nós sabemos disso, ele também sabe. Mas ele não desiste. Todo dia cedo, quando você acorda, ele está prontinho ali, está tentando, te provocando para você pecar, provocando para você sair. Ele está preocupado com a derrota dele? Não. Ele está preocupado com a tua vitória. Ele vai tentar fazer você perder, porque ele já perdeu. Então ele não quer que você vença. Mas se você seguir as palavras de Deus que Jesus deixou, essas palavras, você vai estar na rocha. Você vai estar solidificado, firme, forte, inabalável. E não vai deixar isso acontecer. Vou pedir para o pastor, se puder colocar aqui no louvor, nós pedir para vocês ficarem em pé. Aleluia. Vamos fazer um momento de oração, reflexão. Quero pedir para a Mazilis se puder apagar a luz. Glória a Deus, aleluia. Peço para vocês colocar todos os seus pensamentos, seus desejos, suas orações, seus pedidos de melhorias dessa campanha. Essa campanha será muito forte, muito vitoriosa na vida de cada um aqui. E que você sinta a presença do Senhor. Amém. Essa presença que nos eleva, nos santifica, nos molda. Não é fácil, irmãos. Hoje, nos dias de hoje, você ser um cristão na rocha é muito difícil. Mas tenha bom ânimo.
você vencerá. Sinta